vamos voltar então à Olivia e ao João. Mas agora vamos falar da perda de audição, que é um problema que afeta milhares de portugueses. E muitos deles acabam por desvalorizar a situação até a um ponto onde já não há nada a fazer, o que é uma pena, porque hoje em dia efetivamente existem muitos recursos e também muitas soluções. Mas para falar dos problemas auditivos, tenho então comigo Alexandra Marinho, responsável de audiologia da Gás Portugal, para quem eu peço desde já um grande aplauso. Olá, Alexandra, muito boa tarde. Oh, Alexandra, na verdade, uma das coisas que mais intriga as crianças, e vou começar por aí, quando olham aqui para a orelhinha, pensar o que é que existe lá por trás. E quando nós mostramos um livro, normalmente eles ficam fascinados. Mas o ouvido tem isto tudo. Vamos nós desvendar os mistérios do ouvido? Sim, porque... Explique-me. Sim, porque a maioria das pessoas, não só as crianças, mesmo as pessoas adultas, às vezes não sabem o que é o ouvido, como é que é composto por dentro, têm essa curiosidade. E então eu hoje vou demonstrar ao pormenor como é que funciona o nosso ouvido e como é que ele é composto. E como é que é quando ele não funciona, uma parte não funciona. Sim, exatamente. Não é? Os problemas daí decorrentes. Então vamos lá, vamos mergulhar no ouvido. Ok, então vamos começar aqui. Primeiro temos aqui a nossa orelha, que é o tal a orelha ou o pavilhão auricular, como nós designamos tecnicamente. E que não tem influência na nossa audição. O nosso pavilhão auricular não tem influência. Ele é responsável pela captação de som. Ele faz a orientação do som para depois passar por um canal que nós temos aqui em baixo, que nós chamamos canal auditivo externo. É este aqui? A imagem em baixo, sim. Este? Sim, que vai conduzir o som até esta membranazinha aqui em baixo, que eu até vou tirar para pormenorizar melhor esta membrana. Que é uma membrana muito fina, que é branca, normalmente, é assim translúcida, tem assim uma parte mais brilhante. Esta membrana vai vibrar com o passar do som e vai fazer com que, vou agora virar, com que estes ossículos, que são 3 ossículos pequeninos que nós temos na parte do ouvido médio, que nós designamos para o ouvido médio, que é o martelo, a bigorna e o estribo. O estribo é o osso mais pequeno que nós temos no nosso corpo humano. É mesmo uma coisa sério? muito Deve ser pequenina. micro. Sim. É mesmo muito, muito pequenino, que até está aqui identificado. Ali. É mesmo, é tipo assim um pistãozinho, tipo um U com uma pontinha. Quase não se vê, meu Deus. É mesmo muito, muito pequeno. Qual é o objetivo destes 3 ossículos? É amplificar o som, porque o som vem pela membrana, vem pelo canal, faz vibrar a membrana timpânica, o tímpano. Estes ossículos têm um sistema de alavanca para que o som possa ser aumentado e consiga chegar ao percurso final. Ou seja, é como se estes ossículos é como se recebessem 5 e transportassem para 10 ou 15. Isso mesmo. Amplificam bastante o som. Depois de passar esta parte dos ossículos, este sistema de alavanca passa para outra parte, que é a parte do ouvido interno. Vou colocar aqui, que é esta parte, que até vou tirar, que se calhar é mais fácil. Assim. A nível do ouvido interno, temos esta parte que é o caracol, que é a cóclea, que normalmente designamos por caracol de uma forma vulgar. E agora percebe porque é que é cóclea, percebe-se, não é? Olhando agora para a imagem, não é? Porque é que é um caracol? Um efeito de caracol. Além desta parte, tem esta parte, que parece a cabeça, as antenazinhas do caracol, que são esta parte aqui, são canais semicirculares que têm dentro uns cristais que são responsáveis pelo nosso equilíbrio. Nós, com estes cristais, se estiverem bem alinhados e não estiverem fora de sítio, nós temos equilíbrio para andar, para quando... O que acontece às vezes? Quando nós movimentamos muito rápido a nossa cabeça, o que vai acontecer, estes cristais podem se mover. Eles normalmente movem-se e voltam à posição deles. Mas se nós fizermos mudanças muito bruscas, pode acontecer eles moverem-se e as pessoas ficarem com umas tonturas. E essas tonturas não passarem logo. Podem estar a ter bastantes tonturas, sentirem que o chão parece que vai a fugir. Mas isso são vertigens? É um tipo de vertigens. É um tipo de vertigens. É, porque a vertigem é um termo muito amplo. Normalmente a vertigem, a sensação que se tem é que há um movimento de... Parece que estamos a andar numa montanha russa. A sensação de andar de cabeça para baixo muito rápido. A tontura é mais a sensação de desequilíbrio. Não é tanto este efeito de vertigem. Depois depende do grau do movimento destes cristais. Se for
sair muito do sítio onde é o normal deles, a tontura e pode provocar até uma vertigem muito, muito grande e muito duradoura. Se os cristais estiverem mais próximo do local deles e não se deslocarem muito, aí a vertigem ou a tontura é menor. Se realmente a nível de sintomatologia, ou seja, esta sensação de vertigem for uma coisa muito acentuada, que profissional de saúde é que a pessoa deve procurar? Deve sempre ir a um otorrinolaringologista. Sempre. Ou seja, quando estas questões do equilíbrio associadas ao ouvido, sempre. Sim, até porque a pessoa, quando tem a vertigem ou uma tontura, não sabe de onde é que vem o problema e pode vir desta alteração dos cristais no próprio ouvido. E às vezes as pessoas não pensam nisso, pensam que é uma crise de vertigem, é um problema na cervical e por vezes é um problema nesta parte dos canais. E então é importante ir a um otorrinolaringologista para diagnosticar. É incrível como é que este caracolito e os cristais que estão ali, que devem ser uma coisa micro, nos pode levar a esta destabilização, não é? Sim, é verdade. Pronto. Além desta parte do equilíbrio, na parte do ouvido interno nós temos o tal caracol, que no fundo, o que é o caracol? No fundo aquilo é uma lâmina em que tem várias células muito, muito fininhas. Essas células, quando vai passando o som, elas vão vibrando. E ao vibrarem, vão passar, no fundo, vão traduzir o som que chega, que é um som acústico, no fundo, para um impulso elétrico para ele poder ser passado ao nosso cérebro. Porque é a única forma que nós temos de a informação chegar ao nosso cérebro. É através da vibração destas células que depois passam a este, vou pôr assim que é mais fácil, a este amarelo, que é o nervo auditivo, que então encaminha a informação para o nosso cérebro. E aí é que é descodificada a informação. É que nós sabemos realmente o que é que está a ser dito. Porque até aqui tudo é som, não é? É uma mistura de sons. Quando chega ao cérebro é que sabemos qual é o tipo de palavra. Se disseram a casa é muito bonita, se não parece tudo misturado, não é? Aqui... Ou seja, no fundo a descodificação, a legendagem só chega quando o som chega ao nosso cérebro. Isso mesmo. Só. Agora, isso também me faz perceber que, Alexandra, se neste trajeto que acaba de explicar, alguma destas pecinhas não estiver a funcionar bem, isso com certeza põe em risco aquilo que chega ao nosso cérebro. Sim. Qualquer bloqueio que exista em todo este percurso vai desencadear uma pouca informação que chega ao nosso cérebro e vai desencadear que as pessoas não estejam a entender bem a informação. Há, no fundo, depois uma perda auditiva. Esta perda auditiva pode ser de vários tipos, tendo em conta onde é que é o bloqueio. Porque se o bloqueio for nesta parte, por exemplo, do canal... que isso que eu ia dizer, vamos por partes, depois já vamos a um exemplo. Pronto, imagine que o bloqueio é neste canal. Se for neste canal, por exemplo, cera, que é vulgar as pessoas terem cera no ouvido. Estão a ouvir mal e têm lá, no fundo, um tampãozinho. É? Exatamente, um rolhão de cera. Isto é o suficiente para a pessoa não conseguir compreender, o som não estar a chegar bem ao cérebro. E acontece chegarem pacientes, no fundo, a dizer, olha, efetivamente não estou a ouvir. Nós visualizamos a parte do canal e vimos que tem cera. E então o que fazemos é o encaminhamento ao otorrinolaringologista para fazer a retirada dessa cera. Que normalmente, segundo sei, é por aspiração, pelo menos o que eu ouvi dizer até hoje. Antigamente fazia-se com água. Eu aconselho a não usar água, porque a água, como nós não sabemos como é que está o tímpano, no fundo, porque só estamos a ver uma parte do canal auditivo, não estamos a ver até a visualização toda até ao tímpano, porque está bloqueado, nós não sabemos se o tímpano, por exemplo, está em bom estado ou se está perfurado. Então, se passamos a água ao tímpano, podemos danificar e muito o nosso ouvido. Por isso, nunca fazer a limpeza do ouvido com água. Nunca. E cotonetes? Também não. Nem pensar. Porque se nós... Imagina que tem cera. Se nós estamos a usar cotonete... Estamos a empurrar. Estamos a aproximar a cera mais ao tímpano, não é? E vamos fazer com que o tímpano não consiga vibrar, que o som não consiga passar bem. E estamos, no fundo, não é remedeio nenhum, porque no fundo estamos a piorar. Agora, provavelmente as pessoas lá em casa estarão a perguntar-se, Alexandre, então, mas nesse caso, como é que eu limpo os meus ouvidos? Não faço limpeza de espécie nenhuma, deixo ir acumulando ali até... Normalmente eu costumo sempre dizer aos meus pacientes, limpem os ouvidos com os cotovelos. Ou seja, não os limpem. Com os cotovelos é uma boa resposta. Não se faz nada. Não, sempre só com a toalha nesta parte só da parte do pavilhão auricular. E já está. Só. Tudo que seja dentro do canal, o canal não deve ser limpo. O canal é sagrado, não se faz o único profissional que pode fazer a limpeza desse canal é o otorrinolaringologista. Mais ninguém tem que estar a mexer no canal. Isso é muito importante o que está a dizer, porque, como sabe, há muitas pessoas pouco cuidadosas com os ouvidos, não é? Para não falar quando às vezes... canetas, eu sei lá, eu já vi de tudo um pouco. Ganchos. Portanto, qualquer coisa que tira aquela comichão, aquela sensação desagradável e realmente podem estar ali a pôr em risco. Então, estava-me a dizer, se houver aqui um problema no canal auditivo,
É isto que acontece. E agora que estava a pegar na comichão, que é também um dos sintomas que acontece muito. Tem a ver que muitas vezes já existe a eczema aí na parte do canal e as pessoas têm muita comichão. Então às vezes andam ali a mexer ou com cotonetes ou com ganchos e estão a fazer com que a pele fique mais ferida e possa ganhar uma infecção e até mesmo uma otite da parte do canal. Então quando sentirem muita comichão no ouvido, também procurem um otorrinolaringologista, porque existem um determinado tipo de pomadas ou mesmo um líquidozinho para colocar para abrandar essa comichão e de alguma forma a pessoa não estar ali a mexer, porque isso é prejudicial para o ouvido. Muito bem. Mais. Depois temos nesta parte do ouvido médio que falamos, que é esta parte que se situa aqui, ou até vamos montar aqui, que se calhar é mais fácil para entender. Assim. Pronto. Toda esta zona aqui, que o tímpano, a parte da cadeia ossicular, e depois temos aqui um tubozinho. O que é este tubo? É o que faz a ligação ao nosso ouvido e ao nosso nariz. E nós pensamos, porquê é que queremos um tubo para fazer a ligação ao nosso nariz e ao nosso ouvido? No fundo é para igualarmos a pressão que está dentro do ouvido, porque no fundo o ouvido está fechado, tem a membrana timpânica, o canal está aberto, mas depois o tímpano fecha a parte interna do ouvido. E nós precisamos de que a pressão fora seja igual à dentro, porque senão a membrana ia esticar, até podia arrebentar. Que acontece às vezes, fazemos viagens de avião, temos a sensação que o ouvido que está a doer. Às vezes subimos a uma serra e a pessoa tem necessidade de engolir, parece para desentupir aquilo. Porquê? Porque a pressão não está a ser igual. Há aqui uma falha. Por exemplo, se eu estiver constipada e fizer uma viagem de avião, essa ligação que está entre o nariz e o ouvido está meio entupida, porque está inflamada, porque tem algum muco, que é o que quer dizer aqui este preenchimento do canal, que é algum muco. Alguma secreção que está ali, não é? Exatamente. Não vai haver equalização de pressão e eu vou sentir ainda mais dor no ouvido por estar a fazer uma aterragem ou a levantar. Isso é horrível. Por isso, às vezes, mas às vezes faço viagens de avião e não sinto isso, outras vezes faço e sim. Eu já vivi isso, é horrível. Quando se vai com o nariz entupido de base... Lá está, porque esta ligação está interrompida. Ou seja, não conseguimos fazer esta igualdade de pressão. Pronto, por isso é importante que esteja sempre descongestionada e, no fundo, que não haja nenhuma infecção para que bloqueie esse canal. E muitas vezes as pessoas que têm problemas de ouvidos queixam-se de nariz, queixam-se depois, consequência a nível do ouvido. E o contrário também. Sim, porque, por exemplo, quando estamos constipados temos a sensação que ouvimos menos, por exemplo. Exatamente. E às vezes temos a sensação de dor, tal é o entupimento, eu tenho rinite, às vezes isto acontece, tenho o nariz tão entupido que parece que me dói o ouvido. Parece, comunica, não tem nada. Tal como comunica, por exemplo, a mandíbula. Aqui, às vezes, quando temos problemas no nível do maxilar, faz ligação com o próprio ouvido. Temos aqui uma articulação que, às vezes, temos problemas do ATM. Sim, e faz com que ou estamos a ouvir um zumbido, ou estamos a sentir que ouvimos menos, porque há interferência com o nosso ouvido. Eu estou a sorrir porque, não sei, talvez há uns 2 meses estava com uma espécie de dor no ouvido. E eu, mas que chatice agora dor no ouvido. Fui ao meu otorrino e digo, professor, estou com dor de ouvidos. E ele vê os ouvidos e diz, estão perfeitos. Mexe-me aqui no encaixe e diz, não, goteira para dormir, menina Fátima, que o encaixe não está no muita pressão. Pronto. E eu disse, ok, tudo bem. Vamos continuar. Ok, pronto. Tendo a parte do ouvido médio, que pode acontecer, o que é que pode aqui também prejudicar, além de ser este bloqueio da trompa de Eustáquio, esta ligação do nariz ao ouvido, podemos ter uma otite, principalmente as crianças. As crianças têm muitas otites, que é uma inflamação de toda esta zona, que normalmente é constituída por ar, e com uma otite começa a ficar com um muco, e claro, este sistema da alavanca com o muco não funciona tão bem, não se movimenta tanto, e então o som não consegue chegar tão bem à parte cerebral e começa a ouvir menos. Isto, tudo aquilo que eu falei até agora, são situações que se conseguem reverter. Seja por medicamento, seja por alguma situação de cirurgia, conseguimos resolver estes problemas. Agora vamos passar à parte do ouvido interno, que é do tal caracol, da tal dos canais e da parte da ligação ao cérebro, no fundo. Aí, quando há um problema nessa zona, que é o ouvido interno, vamos ter um problema irreversível. Aí já não temos nem solução cirúrgica, nem medicamentos para resolver esse problema. Aí terá que ser um aparelho. Sim, exatamente. Isso depois só com aparelhos. A lesão, quando existe uma lesão da parte da audição, nesta parte, quando as células, no fundo, morrem, e morrem porquê? Seja porque a pessoa esteve exposta a muito ruído, que foi morrendo pouquinho essas células, e essas células, nós nascemos com uma quantidade de células, e essas células ao longo do tempo não se renovam. Não. Uma vez mortas? É. Que elas depois de estarem mortas, perdemos essa capacidade dessas células, a função que elas estavam a fazer, essa função é perdida.
E então, com o continuar do dia-a-dia, não é? E, por exemplo, exposição ao ruído quando está uma bomba perto. Imagino que há ali uma bomba. Se houver, há muitas células que vão morrendo. E aí perdemos essa capacidade, podemos ficar com uma perda até profunda, se for o caso. Porque as perdas podem ir de ligeiras, moderadas, severas e profundas. Temos 4 graus de perda auditiva, dependendo da limitação que existe. Quanto maior a limitação, maior no final é a perda auditiva. Muito bem. Pronto. Outra das coisas que provoca perda auditiva, ou seja, lesão aqui na parte do ouvido interno, é a idade, ou seja, este órgão auditivo, a parte da cóclea, vai envelhecendo. E o órgão auditivo é dos primeiros órgãos a envelhecer do corpo humano. A partir dos 4 anos já começa, dos 40 anos já começa a haver uma perda de algumas células, essencialmente dos sons agudos. Porque esta cóclea divide-se em sons graves, médios e agudos. Os sons agudos são aqueles que, enrolado, ficam mais próximo da parte da membrana. E esses são os primeiros a ser perdidos, porque são aqueles que recebem mais rápido o impacto. No fundo, eu costumo dizer que este caracol é, no fundo, como um piano, em que tem várias teclas. Cada tecla vai tocando determinado som. Quando, por qualquer motivo, estamos a tocar uma canção, uma música qualquer, e uma tecla, por qualquer motivo, não desce, bloqueia, a melodia final não é a mesma. Claro. O mesmo acontece com esta cóclea, ou seja, o som vai passando por aí. Se essas célulazinhas não estão a passar a informação, quando vai chegar ao nosso cérebro, sai distorcida. Já não é igual. É. Aliás, a Alexandra trouxe um exemplo. Podemos pôr esse exemplo? Sim. Então, vamos começar por ouvir o quê? Normal. Sim. Normalmente, a mesma história, vamos ouvi-la de uma audição normal e uma pessoa que tem a perda auditiva induzida pela idade nesta... Então vamos ouvir quando não há nenhum problema auditivo. Vamos ouvir. Sim. Era uma vez 3 porquinhos que viviam na floresta com a sua mãe. Um dia, como já estavam muito crescidos, decidiram ir viver cada um em sua casa. A mãe concordou, mas avisou-os. Aqui tudo perfeito. Sim. Agora vamos ouvir quando existe uma perda auditiva. Certo. Vamos ouvir. Era uma vez 3 porquinhos que viviam na floresta com a sua mãe. Um dia, como já estavam muito crescidos, decidiram ir viver cada um em sua casa. A mãe concordou, mas avisou-os. Portanto, tem estes cortes todos, a pessoa faz um esforço terrível para perceber a mensagem toda. E a questão é que faz um esforço e mesmo assim não consegue. Ou retira pelo significado porque vai entendendo uma palavra ou outra, ou então fica alheio à informação e não consegue comunicar. Ou seja, as tais teclas, há uma série de teclas que estão avariadas, Sim. portanto a pessoa não está a apanhar. Este exemplo já é uma perda já maior, não é? Mas era para ter noção do que realmente, da informação que se vai perdendo. Não se deixa de ouvir completamente, deixa-se de ouvir alguns sons que no final saem. Mas isso é muito interessante que está a dizer, Alexandra, porque eu acho que a maior parte de nós acha que perda auditiva quer dizer ouvir mais baixo. Ou seja, não percebe que podemos ouvir menos, mas também há sons que podemos deixar de ouvir. Isto aqui é uma mensagem cheia de cortes, eu não percebi nada. Sim. É verdade, porque se temos perdas, por exemplo, se for uma questão de ter um tampão de cera, que é o mais vulgar, se for um tampão de cera, se nós não aumentarmos o som vai chegar lá, porque a parte do ouvido interno está a funcionar. Mas quando o problema está no ouvido interno, essas células, como não estão boas, estão a passar mal a informação que não chega, claro, a informação sai cortada. Então vamos às soluções que existem. Mostre-me lá que aparelhinhos é que existem, porque hoje em dia as soluções são muitas, não é? Sim, e bastante simples. Sim. Então, temos, por exemplo, na minha mão para se ver. Este, que é um aparelho que é por trás do ouvido, mas é um aparelho bastante discreto. Hoje em dia os aparelhos são cada vez mais discretos, quase mais confortáveis. Esta parte aqui é a parte do aparelho propriamente dito, em que temos um microfone que capta o som. Temos dentro um amplificador que, no fundo, amplia o som de acordo com a necessidade daquele paciente. Quer isto dizer que é uma coisa mesmo individual? Sim. Pode ser programada para as necessidades daquela pessoa? Sim. Todos os aparelhos são feitos e programados tendo em conta aquele paciente. As teclas que falham àquele paciente. Sim, exatamente, porque nós programamos através do computador, colocamos o exame no computador e ele depois ajusta tendo em conta o exame daquele paciente. Portanto, não é como muitas pessoas julgam, que é um aparelho só para aumentar o som, não, é um aparelho que está programado para as carências daquela pessoa, colmatando as falhas que a pessoa tem. Certo, exatamente. Muito bem. Pronto. Depois tem aqui um tubozinho. O que é que este tubo faz? Conduz o som depois para o nosso ouvido, para o tal canal auditivo que falamos ali, para depois ir pelo tímpano, vibrar e continuar o percurso. Como nós estamos a amplificar o som de raiz, o som vai conseguir chegar em melhor qualidade à parte cerebral.
Claro que, se for uma pessoa de muita idade, como além do percurso estar a falhar, tem a questão a nível cerebral que está um bocadinho mais debilitado. Mesmo que o som chegue lá em melhor qualidade... A leitura também é um bocadinho mais lenta. Mais lenta, exatamente. Tem ali já há uma falha a nível cerebral que faz com que não consiga entender tudo. Até porque um aparelho auditivo é uma ajuda auditiva, não é um ouvido novo, não é? Claro. É a mesma coisa do que os óculos, não é? A pessoa põe os óculos, consegue ver melhor, mas não consegue ver tudo na perfeição, porque se olhar um bocadinho mais ao fundo já parece que não fica bem. Exatamente. Pronto, o aparelho é exatamente a mesma E o que tem aí é o quê? Pronto, estes também são outros tipos de aparelho. Este aqui é um aparelho totalmente dentro do ouvido, aliás, são estes dois, um mais pequeno escondidos, do que o outro. Sim. Estes aparelhos são feitos à medida de cada paciente, de cada ouvido. Nós retiramos a medida do ouvido e depois mandamos fabricar, personalizando àquele paciente, sempre. Alexandra, como é que uma coisa tão pequenina consegue ampliar isto tudo? Isto tem o quê? Bateria, pilha? Funcionam, todos eles funcionam a pilhas. Tem uma pilha que dura? A duração varia. Por exemplo, nestes aqui, que são pilhas mais pequenas, duram aí 3 a 5 dias, dependendo do tempo de uso. 5 dias? 3 a 5 dias, normalmente. Mas e depois, quem é que faz a substituição? É a própria pessoa? Sim, a própria pessoa leva pilhas e faz a manutenção. Os aparelhos... São simples? São simples e são inteligentes, ou seja, eles avisam quando a pilha está para terminar. Eles dão um sinal sonoro e as pessoas sabem, atenção, que eu dentro mais ou menos de 15 minutos vou deixar de ouvir. Então este tempo é o tempo para eu mudar a pilha. E fazem essa mudança. Hoje em dia a tecnologia faz tudo, até faz impressão, não é? Sim. Eles, por exemplo, aproximando o telefone, eles reconhecem que é um telefone e adaptam o som, tendo em conta, para conseguir entender melhor ao telefone. Eles fazem isto. Eu, no fundo, costumo dizer que isso é um mini computador. No fundo, ele é tão inteligente, o próprio aparelho, que faz aqui uma série de... Ou seja, a pessoa com os aparelhos pode utilizar o telefone na mesma. Sem apitos. Porque às vezes dizem, ele vai apitar quando aproxima o telefone. Não. Hoje em dia, todos os aparelhos podem falar ao telemóvel, ao telefone fixo. Só apita quando a pilha está a acabar. Sim, quando a pilha está para terminar, dá um sinal. Sim. E, portanto, a pessoa leva as pilhas, ela própria faz a mudança e continua. Certo, exatamente. Extraordinário. E estes aparelhos, tanto podemos usá-los para quem tem perda auditiva ou para quem tem zumbido. Exatamente. Bem, podemos falar do zumbido numa próxima visita aqui ao nosso programa, que eu penso que é também um tema que interessa muito a todos. Alexandra, foi muito rica esta explicação. Acho que realmente ficámos a perceber muito bem aquilo que se passa connosco e também as soluções que temos, o que é fantástico. Quero agradecer e desejar-lhe muitas felicidades. Obrigada por ter vindo. Um grande aplauso para a Alexandra. Daqui a 1 minuto estamos de volta.